Você já se perguntou por que, às vezes, pessoas que parecem fazer tudo certo na superfície florescem, enquanto outras, que vivem com integridade, ficam à margem? Por que o mundo parece premiar aparências e atalhos, e o preço dessa escolha só aparece depois, de forma silenciosa? Hoje eu quero falar sobre isso. Os mistérios da lei do retorno, que ninguém revela e que vai mudar sua vida a partir de hoje. Não como promessa de riqueza instantânea, mas como convite para começar a plantar diferente agora mesmo. Leila tinha o perfil de quem vencera. Perfil impecável no feed. Fotos em eventos, depoimentos elogiosos, cursos esgotados. No escritório, sorriso certo. Nas lives, palavras motivadoras. Do lado de fora, era a autoridade. Por dentro, a história era outra. Nos bastidores, decisões pequenas e repetidas vinham criando um mapa oculto. Ela aceitava crédito que não era dela. Minimizava erros, colocava a aparência acima da verdade. Às vezes empurrava com a barriga pedidos de clientes, prometia retorno rápido sem cumprir, tomava crédito do trabalho de outros quando convinha. Pequenas escolhas, invisíveis para a maioria, como sementes plantadas em solo que ninguém vê. No começo, parecia funcionar. Uma promoção veio, seguidores aumentaram, oportunidades floresceram. A sensação de ter conseguido pelo meio mais fácil trouxe alívio imediato e orgulho público. Mas há uma dinâmica menos óbvia que começa a operar quando nossas ações não combinam com quem dizemos ser. Não é uma punição mecânica, não é uma equação mística que se aplica de forma automática. É consequência. É a reputação que perde substrato. É a confiança que, sem ser alimentada, entra em declínio. Portas deixam de abrir, convites secam, conversas que antes eram calorosas ficam mornas. O primeiro sinal não é dramático. É uma mensagem não respondida. Um encontro que não se repete. Uma recomendação que não aparece. À noite, o espelho devolve não apenas a imagem de maquiagem e roupa alinhada, mas o cansaço de quem vive sempre com medo de ser descoberto. Leila começou a notar isso. Clientes que antes a procuravam agora optavam por alternativas. Parcerias que pareciam firmes esfriaram. O que antes era vantagem aparente passou a criar atrito. Pequenas rachaduras que, somadas, produziram isolamento. O problema não veio da concorrência, veio de dentro. Essa frase poderia resumir o tempo em que Leila acreditou ter vencido. Em uma manhã chuvosa, um cliente antigo enviou uma mensagem curta e direta. Apontou um erro que ela havia omitido e pediu esclarecimento. Era um pedido simples e poderia ter sido resolvido com uma resposta honesta. Leila hesitou. Responder significava admitir uma falha que poderia fazer manchete em seu próprio feed. Ficar em silêncio significava deixar a raiz do problema crescer. Havia um estágio em que muitos escolhem fingir que nada aconteceu, e por um tempo acreditam ter saído por cima. Enquanto isso, Marina seguia um caminho aparentemente menos vistoso. Não buscava cena. Sua agenda tinha menos likes e mais compromissos cumpridos. Quando cometia um erro, chamava a pessoa, explicava e recompunha. Pagava fornecedores no prazo. Atribuía mérito a quem colaborava. Aparecia nos pequenos eventos porque era fiel às suas palavras. Marina não tinha atalhos espetaculares. Tinha consistência. Crescia de modo que as pessoas observavam. Ela parecia mais cansada em alguns momentos, mas também mais tranquila à noite. As portas que se abriram para Marina eram mais lentas, mas permaneciam abertas. Ela construía algo que se chama reputação. Um capital invisível que o tempo revela. Existe um tipo de colheita que ninguém posta no feed. Quando você planta com pressa, tentando colher antes do tempo, colhe aparência. Quando rega com honestidade, paciência e correção, colhe confiança. E essa confiança rende frutos ao longo do tempo. A diferença entre Leila e Marina é que uma tomou atalhos que rendiam hoje, enquanto a outra investia nas raízes que sustentam amanhã.
Voltando a Leila. Diante da mensagem do cliente, ela remexeu o telefone por horas. Lembranças vieram, cada conteúdo fabricado, cada descaso velado. O custo emocional pesava mais do que o custo financeiro. Ela entendeu que continuar como se nada tivesse acontecido seria enterrar a cabeça na areia. Tomar a via da honestidade parecia perigoso naquele momento, porque admitiria fragilidade publicamente. Mas Leila decidiu algo que mudou o rumo. Ela respondeu com verdade, assumiu o erro e ofereceu restituição. Não foi um gesto grandioso. Foi simples, direto e necessário. A confissão não limpou as consequências como um passe de mágica. Algumas portas não se reabriram do dia para a noite. Houve críticas, houve perdas legítimas. Mas algo aconteceu internamente. O peso que antes inflava seu peito diminuiu. Ela sentiu pela primeira vez em muito tempo dormir com menos inquietação. A escolha de confessar foi o primeiro ato da colheita diferente. Não foi uma fórmula que garantiu prosperidade imediata. Foi o início de uma trilha onde o solo começaria a mudar. A mudança verdadeira raramente é espetacular. É feita de repetições. Leila começou a atender e-mails no prazo, a dar créditos onde era devido, a pagar o que devia. Cada pequeno gesto regava outra parte do terreno. Algumas pessoas voltaram a confiar. Outras permaneciam reservadas. A reputação é como vidro quebrado. Às vezes podemos limpar as lascas, mas as marcas ficam. Ainda assim, com constância, podemos construir novas superfícies que refletem integridade. A transformação não anula o passado, mas altera a direção do caminho. Se existe um mistério nesses retornos, ele está justamente na paciência da vida em mostrar consequências. Não é que a vida espere para punir, é que as escolhas têm um tempo próprio de maturação. O atalho traz resultados rápidos e visíveis, mas também produz desgaste lento. A fidelidade constrói menos manchetes, mas gera alicerces. Quando se fala em lei do retorno aqui, pense em consequência natural. Aquilo que você planta, cedo ou tarde, tende a frutificar. E muitas vezes, o fruto aparece quando você já acredita que venceu. É aí que o retorno se manifesta com mais força. Quando a semente plantada no escuro encontra seu momento de germinar. A narrativa de Leila nos ensina que a virada começa com uma atitude possível hoje. Não precisa ser um ato heróico. Pode ser uma pequena restituição, uma ligação para pedir desculpas, um pagamento que estava atrasado. Essas escolhas não prometem ganhar tudo de volta imediatamente, mas mudam o solo sobre o qual você caminha. Se você começar agora, a colheita começa a se formar. Dormirá melhor, e as pessoas enxergarão, aos poucos, que a sua palavra tem valor. Quais são as atitudes práticas que você pode adotar hoje para plantar diferente? Primeiro, cumpra seus compromissos. Prometeu, entrega. Comprometeu, honra. Segundo, devolva quando fez algo que injustamente beneficiou você. Restituição é ato de coragem que comunica honra. Terceiro, dê crédito sempre. Nomear quem colaborou com você fortalece relações e constrói confiança. Quarto, responda ao contato que espera por você. A prontidão nas pequenas coisas fala mais alto do que discursos grandiosos. Quinto, reveja sua comunicação pública para que ela reflita o que acontece em privado. Coerência entre suas palavras e suas ações é base de reputação. Lembre-se, a reconstrução é lenta, mas tem regras simples. Plante verdade e colha paz. Plante respeito e colha alianças. Plante humildade e colha credibilidade. Não é uma promessa milagrosa de prosperidade material inevitável, mas uma garantia de que a vida responde de alguma forma às sementes que você espalha. A fé não nos chama a um sucesso fácil, ela nos chama a uma vida de integridade. Há um elemento emocional que costuma surpreender. O alívio que vem quando finalmente assumimos a responsabilidade.
Para Leila, confessar foi como retirar uma mochila pesada que ela carregava sem perceber. Para muitos que assistem, a resistência vem do medo da exposição. E se eu perder tudo? Talvez você perca algo, talvez algumas portas se fechem, mas também pode abrir outras que só se abrem para quem pratica fidelidade. E há um terceiro cenário. Você ganha algo que não consta em boletim financeiro. Tranquilidade, paz de consciência, sono reparador. Isso não paga contas? Pode não encher sua conta bancária de forma instantânea, mas paga uma dívida íntima que corrói autoestima e relações. No processo de reconstrução de Leila, algumas cenas se repetiam. Uma ligação para quem ela tinha magoado, a devolução do valor cobrado a mais, uma postagem pública de esclarecimento sem justificativas vazias, um encontro olho no olho com quem ela havia prejudicado. Esse acúmulo de pequenos atos, repetidos, gerou um novo padrão de comportamento. Não houve um único dia que mudou tudo. Houve dias em que ela escolheu, mais uma vez, fazer o caminho da integridade. A rotina de pequenas decisões transformou a trajetória. E para você que acompanha, a pergunta é direta. Que pequena ação consistente você pode começar hoje que daqui a 6 meses fará toda a diferença? Pagar uma dívida, confessar uma falha, agradecer quem te ajudou e dividir o crédito, cumprir prazos, calar quando for para evitar ferir, falar quando for para restaurar. Escolhas simples que ninguém vai aplaudir no primeiro momento, mas que com o tempo constroem uma vida que sustenta mais do que aparências. Não é tarde para replantar. A vida permite recomeços, mas exige honestidade no começo. Se você percebeu que viveu uma vida dupla, retórica pública diferente das atitudes privadas, a mudança começa em admitir, não para ser punido, mas para ser libertado. Faça o primeiro telefonema, escreva a mensagem que você tem adiado, devolva o que for preciso. Não espere o outro agir primeiro. Assumir a iniciativa é um ato que muda seu interior e sinaliza transformação para quem observa. Se essa mensagem está tocando você, se você sente que chegou a hora de semear diferente, inscreva-se para mais histórias que conectam fé com prática do dia a dia. Há mais caminhos e exemplos para quem quer andar com coerência. E agora, um convite. Se você decidiu mudar hoje, escreva nos comentários: estou plantando o bem. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa escutar que nunca é tarde para recomeçar com honestidade. Se desejar, deixe um pedido de oração. Vamos pedir juntos por direção e força para sustentar essa nova rota. Pai, Senhor, apresento diante de Ti aqueles que desejam plantar de outro modo. Dá-nos coragem para confessar, sabedoria para reparar e perseverança para repetir o bem nas pequenas atitudes. Não prometemos resultados fáceis, mas pedimos serenidade para enfrentar as consequências e propósito para seguir fazendo o que é certo. Que a paz inunde os corações inquietos e que a Tua graça nos guie na construção de reputações que honrem o próximo. Abençoa cada passo de arrependimento e cada gesto de restituição. Dá fruto a essa fé prática em forma de tranquilidade e relações restauradas. Em nome daquele que nos chama à verdade. Amém. Se ouviu isso e decidiu começar, lembre-se, a mudança começa hoje, numa escolha simples. Persista nela e deixe que o tempo mostre os frutos. Estou com você nessa jornada.